Olá para você que está acompanhando as redes sociais da RCA em Araraquara. Meu nome é Rafael Zucco e trarei as informações do esporte desta sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. E a Fórmula 1 divulgou a atualização no seu calendário de provas deste ano de 2020. E com 3 baixas, os circuitos de Singapura, Azerbaijão e Japão foram cancelados. A prova do Azerbaijão estava marcada para o dia 7 de junho e foi adiada. Já os circuitos de Singapura e do Japão estavam agendados para os dias 20 de setembro e 11 de outubro, mas por conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19, os circuitos acabaram sendo cancelados para este ano. Além da pandemia, um dos outros problemas que estes países enfrentariam seria para a construção do circuito de rua, que precisaria ser de um prazo maior. Devido aos problemas em decorrência da pandemia do coronavírus, a intenção da FIA é realizar as provas de Fórmula 1 de 15 a 18 corridas e pretende encerrar em Abu Dhabi no mês de dezembro. E a Ponte Preta confirmou a chegada por empréstimo do zagueiro Ryan, pertencente à Ferroviária. O jogador de 30 anos ficará na Macaca até o fim de dezembro deste ano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada 2020, Ryan não fez um grande futebol como o torcedor e a própria imprensa viu em 2019, quando a equipe chegou até as quartas de final do Paulistão. Na derrota para o Água Santa na 5ª rodada do Paulistão, o zagueiro levou a pior num lance de dividida com o atacante Dinei do Netuno. Ryan acabou sofrendo uma fratura na face, tanto que foi trocado na lista de inscrição e estava praticamente fora da competição. Recuperado, agora o zagueiro terá uma nova oportunidade neste segundo semestre para desempenhar o seu bom futebol que vimos em 2019. E nesta quinta-feira teve a coletiva online feita pela Ferroviária. Desta vez quem deu a entrevista foi o CEO Pedro Martins. Confira alguns trechos da coletiva. É válido, né, a gente sempre recuperar um pouco do que foi esse período. Se minha primeira passagem na Ferroviária, né, eu vim através da parceria que a gente tinha com o Atlético Paranaense, a princípio em 2016 para a disputa do Campeonato Paulista depois do acesso. Em 2017 a gente começa a colocar em prática um plano de reorganização e reestruturação do clube depois da gente conseguir se estabilizar a Ferroviária, principalmente na Série A1 do Campeonato Paulista, e voltar à Série Nacional, né, a disputa da Série D, depois de muitos anos em que a Ferroviária ficou longe. Esse primeiro momento da Ferroviária, eu acredito que foi de estruturação, organização. A gente deu alguns passos importantes aí com relação à profissionalização de algumas áreas, né? Aqui é válido ressaltar a estruturação do departamento de marketing, é válido citar o departamento financeiro, que já tinha uma organização importante, mas a gente conseguiu evoluir em algumas etapas. O futebol feminino, né, que antes tinha uma gestão mais compartilhada com a Secretaria de Esportes, a Ferroviária trouxe uma estrutura grande para a sua gestão, principalmente porque a gente vinha analisando naquela época como o futebol feminino estava se comportando e quais eram as novas demandas, quais eram as novas exigências. E aí o departamento de futebol profissional e de base, né, que é a atividade fim, em que a Ferroviária deu alguns passos importantes para que o clube, em 2019, pudesse ser comprado. Eu acredito que tudo isso que foi plantado, e aí isso seria até irresponsabilidade da minha parte começar a falar nomes, porque isso é fruto de um trabalho coletivo e um trabalho de muita gente que acreditou nesse projeto. Essa foi uma etapa que possibilitou que a Ferroviária conseguisse, aí, em 2019, dar esse passo de ser adquirida por um fundo importante, aí, como foi. E foi quando, depois dessa minha passagem na Federação Paulista como vice-presidente de competições, em que eu consegui aprender muito e também a gente conseguiu algumas evoluções importantes durante esse período de 1 ano e meio dentro da federação. Foi quando eu recebi o convite de voltar, e aí voltar para uma nova Ferroviária. Quando eu digo nova Ferroviária, em termos de exigência, de pensamento, de projeção, né? Hoje é um ambiente muito mais complexo,
A gente tem hoje um conselho gestor com pessoas extremamente capacitadas e que nos cobram diariamente aí a evolução do clube em todas as áreas, né? É óbvio que a gente constantemente fala do futebol profissional, que é o que a ponta final e o que chama sempre a atenção, mas a gente não pode deixar de falar de todas as áreas que dão suporte para o futebol profissional e que hoje a gente tem uma demanda muito grande de evolução, né? Para que a gente consiga fazer com que a Ferroviária, de fato, atinja os objetivos, que é chegar numa Série B do Campeonato Brasileiro ao longo dos próximos anos. E isso tem feito com que a gente tenha trabalhado muito e investido muito na organização de novos processos, novas rotinas, melhoria de infraestrutura, aumento de quadro profissional e qualificação de quadro profissional. Tudo isso tem feito parte aí das nossas rotinas diárias ao longo desses últimos meses. Todo o processo de aquisição e de transição, não só no futebol, mas empresarial, ele leva um período para atingir a sua maturidade, né? Existe sempre um tempo de transição para que as pessoas que estejam chegando entendam qual é a cultura, né, da organização que foi adquirida ou teve parte do seu percentual adquirido. E também as pessoas que estavam entendam as novas demandas, entendam quais são as novas solicitações desse grupo que chegou. Não tem como esse processo ser 100% suave ou 100% tranquilo, né? Isso não só no futebol, mas em qualquer aquisição ou fusão que acontece no meio corporativo. Quando a gente traz para o futebol, isso é ainda mais evidente porque a gente tem um jogo, né? A gente tem um jogo que ele está marcado, ele vai ali, ele vai acontecer e a gente precisa lidar com isso durante o período da competição. Então foi o que a Ferroviária tentou fazer ao longo desses últimos meses, eu e todas as pessoas que estão aqui no dia a dia, tentar suavizar ao máximo esse processo de transição, e eu acredito que essas trocas foram fruto desse processo. Hoje, quando a gente analisa o modelo de organização, o modelo de gestão entre presidência, diretoria, comitê gestor, hoje a gente vê um alinhamento muito maior. A gente avaliou durante esse período de pandemia quais foram os erros, quais foram os acertos, e eu não tenho dúvida que o processo de chegada do Dado, ele não vem só porque era um nome que a gente gostava, ele vem porque a gente identificou um perfil. E em cima desse perfil de qualidade de trabalho, rotina, dia a dia, liderança, integração com as categorias de formação, integração com o futebol feminino, dentro desse perfil a gente escolheu o treinador. E a gente acredita que dentro desse processo a gente vai diminuir a margem de erro, né? Então, hoje eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais confiante de que a gente passou por esse período de turbulência que faz parte dessa transição quando um clube é comprado, e agora a gente está dando passos para frente para que a Ferroviária, de fato, consiga se organizar internamente para atingir os resultados desportivos que todos queremos. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br para outras novidades. Até a próxima!